Amado e bondoso Deus, tira de mim aquilo que é a minha palavra para que a tua palavra fale através de mim. Que tu possas, ó Deus, anunciar a tua mensagem de graça e de amor eterno. Anunciar a palavra que nos faz igreja que se sustenta em cima do corpo que é a unidade em Cristo nosso Senhor. Abençoe, ó Deus, também o nosso ouvir, o nosso entender, para que tudo aquilo que nós decidimos e caminhamos seja de fato de acordo com aquilo que tu espera e lhe agrada. Porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade, fundada em 300 antes de Cristo, a cidade de Tessalônica recebeu esse nome em homenagem a Tessália, meia-irmã de Alexandre Magno e esposa do seu general Cassandro. Capital na época da Macedônia, ela recebeu privilégios de cidade livre pelo poderio romano, tendo o seu próprio governo e direitos de cidadania. Nela nasceu um efervescente centro administrativo, vendo a se comportar também como uma cidade cosmopolita, tendo uma grande população. Muitos estudiosos afirmam que Paulo chegou a Tessalônica por volta do ano 50 depois de Cristo. Ele vinha de Filipos, onde sofreu perseguição. Mas o trabalho missionário em Tessalônica foi interrompido quando alguns judeus se organizaram para forçar a saída de Paulo e Silas daquela cidade. A carta de 1 Tessalonicenses é uma das mais antigas, até mais antigas do que os evangelhos. Ela foi escrita após Timóteo e Silas retornarem de uma viagem missionária de Tessalônica, trazendo notícias de que a comunidade prosperava. Na introdução da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo rende graças a Deus pela comunidade, por ela ter se tornado um exemplo de vida cristã. Ele tece elogios à fé persistente que eles têm em Deus, ao amor abnegado e o apego à esperança que cunharam o discipulado da comunidade, tendo Cristo por imitação. Paulo tem especial apreço pela tríade fé, esperança e amor. Ele sinaliza, essa tríade sinaliza a vivacidade da igreja, que se calca no Evangelho, rumo a ser modelo de Cristo, levando à risca e a sério as palavras do Senhor que estão registradas em João 8,12, que diz: quem me segue não anda nas trevas. Imitar Cristo não é fácil. Paulo provou desta mudança radical de vida quando, de perseguidor, tornou-se cristão. Para que a comunidade tessalônica alcançasse essa profunda espiritualidade com Cristo, foi preciso seguir na contramão do seu tempo. Foi preciso convergir à sua direção e até enfrentar o desprezo de muitos. Foi preciso abandonar conjecturas, posturas pessoais e enfrentar a maré do que se pensava ser um bom senso social. Foi preciso experimentar Deus. A igreja em Tessalônica provou a sua dedicação a Deus,
quando demonstrou a sua fé, que tinha como única resposta segura o que agrada a Deus. Quando colocou a esperança em Jesus Cristo como o Senhor absoluto da igreja em todas as suas decisões. E quando abraçou com ternura o amor que cuida da vida acima de todos os preceitos humanos, por causa do preceito do reino de Deus. Tessalônica teve que tomar uma decisão e cunhar uma postura que lhe custou caro socialmente, mas que a tornou iluminada e fonte de referência, sendo um modelo de igreja de Cristo para o seu tempo e para todas as pessoas. Por isso, no contexto paulino, imitação e conversão em direção a Cristo é o mesmo que abandonar os ídolos e os nossos ideais para seguir em direção a Deus. É tomar o caminho dantes negado ou esquecido. É olhar no retrovisor das nossas vontades e voltar para trás, num movimento oposto, contrário ao que a maioria quer seguir. Mas o termo conversão no cristianismo atual está banalizado. É evidente de que há igrejas que falham com o evangelho, mas muitas pessoas entendem que se converter é mudar de uma igreja para outra, como se houvessem algumas igrejas que lapidam cristãos mais melhorados do que as outras igrejas. Outros confundem conversão muitas vezes com suas próprias vontades e desejos pessoais e decidem muito mais por si do que para Deus. Ainda há outras que associam a conversão ao abandono de certos vícios e hábitos, como se a conversão lhe desse um selo de pureza. Entretanto, quantas pessoas mudam suas fachadas externas, mas no seu interior continuam ausentes a conversão do coração e o discipulado sincero a Cristo? E sobre a imitação de Cristo, o que dizer? É possível afirmar que uma igreja que prega mais a si do que a Cristo conduz o seu rebanho à imitação de Cristo? Qual o sentido de imitar a Cristo? Essa pergunta, meus amados, é relevante para a fé. Quando crianças, buscamos imitar os nossos pais. Vemos neles modelos a serem seguidos. E os nossos pais? Imitavam quem? O comportamento deles se assemelhava ao de Cristo? Agora, nós, quem nós imitamos? Qual a nossa referência de vida e promoção da vida? Um ídolo? A ideologia do mundo? Um guru do momento? Aquilo que é o mais comum? Alguém com destaque social? Ou achamos tudo isso fútil enquanto cristãos e imitamos de fato a Cristo? Num mundo onde as prioridades da vida mudam tanto, o que vemos até nas igrejas são cristãos imitando outras pessoas, reproduzindo comportamentos duvidosos, condutas nocivas, fanatismos e desprezo ao mandamento do amor. Paulo afirma que a única imitação que nos inspira a uma postura autêntica que conduz à liberdade, à vida plena e à salvação é a imitação de Cristo. Num cristianismo de muitos cristãos, mas poucos convertidos e imitadores de Cristo, nosso Senhor é o único molde e exemplo sobre o qual deveria caber qualquer cristão. Mas ainda existem pessoas que vivem um cristianismo sem Cristo. Ainda há cristãos que se sentem maior do que o molde proposto pelo Evangelho e nunca cabem dentro do modelo de Cristo.
São muito oportunas as palavras de Paulo. Ele menciona que uma comunidade somente reúne atributos de verdadeiros cristãos quando Deus a transforma. Mas viver sob a escolha de Deus não quer dizer que Deus possui um olhar de predileção divina sobre as pessoas. Não podemos esquecer que Paulo, antes de apontar Deus como o Senhor que escolhe os seus, ele esclarece que o cristão é inserido no seio da comunidade cristã por causa do amor de Deus que chega para todos. Viver nesse amor e por este amor de Deus que chega a nós faz parte da nossa decisão. Enquanto a aceitação de Deus para com todos precede as nossas escolhas, são as nossas escolhas que irão definir se queremos ou não participar do seu convite amoroso e sermos bons imitadores de Cristo. Isso contradiz as versões religiosas de que há eleitos e predestinados à salvação. O amor divino não age por seleção, mas para quem se inclina a ele. Sempre haverá oportunidades para qualquer pecador arrependido ser transformado pela graça divina. Contradiz também as versões de que somos nós que aceitamos Jesus. Imitar Cristo não significa colocar o nosso Salvador dentro do nosso molde, do nosso sapato, da nossa aceitação. A ironia do argumento de que aceitamos a Cristo é que o cristão se coloca perfeito ante a face do Senhor, a ponto de dizer para Deus que agora Deus cabe dentro da sua vida. Nós é que devemos imitar Cristo, não o contrário. Ele é que tem que me aceitar dentro dele, e a ele eu tenho que servir. Quando afirmamos que somos predestinados ou que aceitamos a Deus, quais seriam os critérios em nós, da nossa autossuficiência, que vai agradar a Deus, a ponto de que Ele tenha razão para nos justificar, tornar santos ou nos salvar? Prefiro, querida igreja, o caminho da compreensão de que devemos sempre confessar de que há pouco em nós que mereça ser salvo, ou que devemos nos empenhar em correr pelo trilho estreito da herança do reino para que sejamos aceitos por Deus. Prefiro assumir uma postura de servo de que não mereço a oferta graciosa do Senhor, do que me encher de convencimento da salvação. Prefiro reconhecer a onipotência divina e a dependência que tenho de Deus do que cair numa autoconfiança exagerada que me qualifique para uma graça da eternidade. Ser incluído na salvação divina depende do amor de Deus e não do valor das pessoas que receberam esse amor. Deus não retira a oferta do evangelho de alguns, apartando-os para longe dele. Deus inclui a todos no seu reino de graça, sem excluir ninguém. Deus, Ele olha para cada um de nós e pede de fato os frutos deste amor que nos dá. Aqueles que vivem pelas marcas da fé, da esperança e do amor, tendo Cristo como centro do Evangelho, ali há oportunidade de discipulado, de serviço cristão, de arrependimento, de perdão e de salvação. Pregar a pré-eleição ou a predestinação de alguns é retirar a misericórdia dos pecadores. Pregar que aceitamos Deus, ao invés do contrário, é afirmar que o nosso amor é maior do que o amor divino. Tomar decisões sem consultar a sabedoria divina é também colocar as nossas decisões acima do que Deus espera. O amor que Deus nos dá é o amor que nos aceita por inteiro. Amor esse que já disse o seu sim para nós, pecadores, através da cruz penosa do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amor esse que antecede qualquer gesto nosso e nos alcança por inteiro. Numa igreja, meus amados, de muitos cristãos, mas poucos convertidos e imitadores de Cristo, precisamos encontrar mais pessoas que assumem a postura do filho pródigo da parábola, se vendo como filhos perdidos que precisam de orientação, mas não são esquecidos pelo amor de Deus e da sua aceitação. Do que agir como o jovem rico de outra parábola, que crê que a salvação de Deus está condicionada a ele e precisa ser moldada às suas crenças e valores e vontades humanas. Deus é quem deve ser a inspiração que nos reúne, que nos molda, que nos chama ao discipulado, que ajuda em nossas decisões. Quando imitamos Cristo, somos lançados para dentro do amor de Deus e do seu projeto de salvação. A escolha de Deus recai sobre nós quando abraçamos o seu amor ofertado. O cristão que não se adequa dentro do molde amoroso que Cristo nos oferta, não pode se denominar como seu discípulo e tampouco se gabar por ser imitação do nosso Senhor. Assim como a comunidade de Tessalônica navegou contra os mares para ser um exemplo de igreja que imita a Cristo, nós também, enquanto igreja nos dias atuais, saibamos navegar contra as marés deste mundo, através da fé, da esperança e do amor, sendo luzes em meio às trevas do pecado que nos persegue, sempre nos apontando assim que o caminho sincero é aquele caminho que opta por imitar a Cristo e se converter por completo ao Senhor. Assim nós oramos e pedimos. Amém. Amado e bondoso Deus, graças rendemos por tua palavra que abre os nossos ouvidos e mentes, para que vivamos por esta fé e sejamos igreja iluminada para o mundo. Amém.